O Japão está oficialmente seguindo a cartilha Brasil para destruir a classe média, fazer a separação total entre ricos e pobres. Olha só essa matéria: aumento salarial médio de 5,26%, superando a meta geral de mais de 5%. Isso aqui é a Confederação Sindical, guarda bem essa palavra, japonesa, anuncia os primeiros resultados das renegociações salariais da primavera. A gente está chegando na primavera agora em março, abril. E aí a gente vem já com essa bomba. No dia 23, essa confederação sindical anunciou os resultados da primeira rodada de apuração de negociações salariais na primavera de 2026. Então, já é o terceiro aumento consecutivo. Só que o foco aqui, que eles estão pensando em dar esse aumento, com o aumento das tensões no Oriente Médio, foi apontado que os empregadores podem estar hesitantes em implementar aumentos salariais expressivos. Então, obviamente, as empresas eles estão com receio, só que o governo vai forçar a barra para aumentar na marra o salário da galera. E o que isso acontece? Se você não vai conseguir manter uma pessoa empregada, dá-lhe desemprego. E aí, o que mais vai acontecer aqui? Não vamos abaixar a guarda e vamos nos concentrar nos resultados para as pequenas e médias empresas. Era nesse ponto que eu queria chegar. Porque quem mais vai apanhar isso aqui, e é onde que eles estão focando, são as empresas de pequeno e médio porte. E empresas de pequeno e médio porte, se você sobe o custo do salário de quem está contratando, você não vai conseguir tancar o seu negócio. Vamos lá, médio porte. Você tem 10 pessoas que ganham 1.000, do nada passam a ganhar 1.050, acho que é isso, se eu não calculei errado, você já tem aí mais R$ 500 na conta. Então, você vê que o Japão ele está assim, metendo fogo em tudo que é de pequeno e médio porte e literalmente transformando o país em miseráveis e ricos. Assim, ricos entre aspas, porque até os ricos estão meio que se lascando nessa. Então, você tem aí a classe parasitária que está fazendo essas medidas. Olha, eu acho que esse aumento ele deveria ser um pouco mais no sentido de ajudar quem está construindo o seu negócio. Então, de repente, você dá um aumento leve para quem é pequeno e médio empreendedor, de repente, até 1%, porque aí ele vai estar em conjunto com a taxa Selic deles, que não é tão alta. E você tem, eu digo, a inflação, não, a inflação subiu um pouco, mas esse aumento aqui, eles estão querendo resolver a cagada da inflação que eles forçaram a barra. Isso aqui ele vai ser tanto aplicado tanto na esfera privada quanto que na pública também. Você vai ter esse valor para privada e para pública, se eu não me engano, não está aqui, mas eu peguei numa outra notícia que geralmente fica em torno de 3,5%. Então, você vê que as esferas privadas e públicas, elas estão sofrendo esse aumento e justamente é um aumento que, assim, é meio complicado para o Japão, porque você não tem tanta forma de você conseguir a grana de volta só com juros. Por exemplo, Brasil, você tem juros altos por conta da taxa Selic. Aqui, nem tanto. Então, se você tem algum investimento, um empréstimo, você não vai conseguir fazer esse empréstimo retornar de uma forma tão cabulosa. Então eu não sei como que. Eu estou pensando lá do empreendedor, sabe? Por isso que eu estou meio vagando nos meus pensamentos aqui. Porque o empreendedor que é de médio e pequeno porte, ele está ferrado nisso, né?
para quem não sabe, diferente do Brasil, que você tem as maiores empresas que dominam o setor da economia, o Japão, a economia dele é movimentada pelas empresas de pequeno e médio porte, cerca de 80% do Japão. Então, só 20% é uma empresa de grande porte. E aí, se você vai tentar afetar essa galera negativamente, você afeta cerca de 80% do seu PIB com essas medidas. Então, quem está pensando que o Japão ele vai estar bem das pernas no futuro, eu acho que essa pessoa está meio equivocada, porque tem uma galerinha aqui que se alimenta da classe produtiva, você tem a classe parasitária aqui fazendo merda, e você vê que o país está pouco a pouco indo com aquele discurso de ajudinha do mais pobre, aumentinho de porcentagem do salário mínimo, sem pensar nas consequências a longo prazo. Aliás, talvez eles até pensem, mas como o pessoal aqui está tomando uma medida um pouco mais está fazendo um discurso um pouco mais populista, né, querendo movimentar o povão, incentivar treta entre estrangeiro, trazer ajudinha assistencial para a galera, eles não veem esses pontos mais críticos da economia. E justamente por conta do governo japonês ser um estadão grande, se, se você vier para cá, acho que todo mundo curte o estado, adora um estado gigantão aqui. Então, é difícil você trazer ideias libertárias para cá, de que é interessante reduzir o Estado, ser eficiente, trazer, reduzir o número de pessoas no Estado para que você consiga fazer bom uso do dinheiro público, para também cortar a questão da corrupção, porque aqui vira e mexe, tem um povinho querendo usar dinheiro público para fazer sua própria campanha. Então, você tem aí muitas. Assim, tem a receitinha de bolo, receitinha de bolo de merda, que foi aplicada no Brasil, e agora também está sendo aplicada aqui no Japão para você destruir a classe média, né? Justamente transferindo o dinheiro da classe produtiva para a classe parasitária, é, via essas taxas e forçação de pessoas da classe média para serem miseráveis. É triste, eu digo isso com tristeza, porque a, cada vez mais eu vejo que o Japão, o país ali da década de 90, né, de 80, 90, que costumavam farmar muita grana aqui, vai ficando para o passado. Pois bem, é, vamos ver o que acontece aí com esse aumento nesse ano de 2026. Vou estar de olho nos preços. Porque isso também vai afetar a inflação, né? Você vai ter mais consumo, as pessoas vão consumir mais. A produtividade, você não tem nenhum incentivo aqui dentro de gerar riqueza, criar mais, produzir mais volumes de bens de consumo. Então é bem provável que a gente também sinta um aumento de preço. Aí vamos todos nos ferrar muito lindamente aqui nos próximos. Vai, esse ano talvez a gente nem sinta efeito porque é controlado, né? Mas ano que vem pode ser que a gente sinta o cheiro da merda. Mas bem, essa é a matéria de hoje. Que eu gostaria de compartilhar aí. Se vocês curtem esse tipo de vídeo, considere se inscrever. Deem o joinha para fortalecer o canal e fique à vontade na seção dos comentários. Falou, até mais e até a próxima.